Olá, que a graça e a paz de Jesus Nazaré esteja com você hoje e para todos sempre. Estou aqui com a epístola de Paulo aos Romanos, no capítulo 1. Diz assim: Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado para apóstolo, separado para o Evangelho de Deus, o qual antes havia prometido pelos seus profetas nas suas santas escrituras acerca de seu filho, que nasceu da descendência de Davi segundo a carne, declarado Filho de Deus em poder, segundo o Espírito de santificação pela ressurreição dos mortos, Jesus Cristo, nosso Senhor, segundo o Espírito de santificação pela ressurreição dos mortos, Jesus Cristo, nosso Senhor, pelo qual recebemos a graça e o apostolado para a obediência da fé entre todas as gentes, pelo seu nome, entre as quais vós também fostes chamados, para ser de Jesus Cristo a todos que estáis em Roma, amados de Deus, chamados santos, graça e paz de Deus nosso Pai e do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ele é o Evangelho, Ele é a Palavra de Deus. Eu ouvi o pastor René Kivitz falar uma frase de Santo Agostinho que eu gostei muito, e diz assim: Deus vive no eterno agora. Deus vive no eterno agora. O que é eterno é a dimensão da vida fora do tempo. Eterno é um presente contínuo de Deus. Sabe, por isso que eu faço como Paulo, não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. É a justiça de Deus pela fé. A justiça de Deus só pode ser justiça de Deus se for vivida pela fé, porque está escrito: o justo viverá da fé. Paulo, aquele cidadão romano, era um fariseu zeloso, era um perseguidor dos do caminho, que teve aquele encontro no caminho de Emaús. Antes de ser chamado Paulo, era chamado Saulo, da cidade de Tarso. Ele destilava ódio aos seguidores de Jesus. Esse homem de Tarso, que também era um militar romano, ele era um poliglota, falava hebraico, aramaico, falava grego, falava latim, mas escreveu 13 epístolas no Novo Testamento, 13 cartas para o novo mundo, a partir da ressurreição de Jesus, porque o Evangelho é o mesmo, o Evangelho não muda, o Evangelho é o mesmo. Por isso que Paulo diz: eu digo como ele, não me envergonho do Evangelho de Cristo. Eu me envergonho da tradição evangélica, eu me envergonho do que fizeram com a palavra de Deus, das invenções das religiões evangélicas ou ditas evangélicas, que inventaram um monte de coisa e perverteram o caminho da verdade. Portanto, a pergunta é muito simples: o que é para você o Evangelho? O Evangelho não é uma seita do judaísmo. O Evangelho não é a igreja dita cristã. O Evangelho é uma pessoa, a pessoa de Jesus. Porque o nosso problema é nós sermos como Adão, nós termos essa descendência de Adão, não é? As cartas de Paulo citam Adão, Abraão, Moisés, Davi, Jesus, né? Moisés sendo ele assim a personificação da lei, mas o Evangelho não é a lei, não matarás, não dirás falso testemunho, guardará o sábado, o Evangelho não é a lei. O ser humano substituiu a glória de Deus Criador pela criação, por ele mesmo, pelos animais e pelos ídolos que ele criou. Mas o homem foi criado para adorar a Deus, mas passou a adorar a criação, passou a adorar a si mesmo, não é? Crendo em qualquer coisa, às vezes até na sua própria
justiça própria, e aí tornaram-se semelhantes a eles, aos seus ídolos, como diz o Salmo 115, né? Deixaram de refletir a imagem do Deus vivo, deixaram de refletir a imagem do Deus Criador, que é digno de adoração. Aí sim, diz que do céu se manifesta a ira de Deus, porque Deus não pode compactuar com a imagem distorcida, diabólica, que o homem se tornou, né? Abraão, a lei só nos mostra o que nos tornamos os diabos, separados da glória de Deus, né? Abraão creu em Deus e isso lhe foi imputado como justiça. Abraão creu, essa é a justiça. Abraão o rei Davi diz assim, olha, bem-aventurado o homem a quem Deus não imputa o pecado. Bem-aventurado aquele que, tirando o pecado, relaciona-se amorosamente com o pecador. Abraão vem muito antes de Moisés, né? Abraão é o chamado pai da fé. Adão não creu, Adão não descansou, Adão deu passos para longe de Deus, Adão não foi obediente a Deus, desobedeceu, e Adão recebeu o selo da morte, a morte, morrendo um dia, morrendo tu morrerás. Mas Jesus vem dessa linhagem de Abraão, pela justiça da fé, não é? Justificados em Jesus Cristo, em Cristo Jesus. Jesus é o Filho de Deus, Jesus enfrentou a morte, Jesus reconciliou-se, ressuscitou ao terceiro dia. O universo todo agora diz, olha aí o Filho de Deus. Jesus revela a beleza do Filho de Deus. Toda a natureza geme, esperando a manifestação dos filhos de Deus. O Evangelho de Deus, Jesus Cristo, é o Filho de Deus com poder para a ressurreição dos mortos. Jesus Cristo é o Evangelho todo. Ele reflete a beleza de Deus. É Ele quem ressuscitou e trouxe a ressurreição para toda a humanidade, para todo o universo. É a Jesus que eu adoro, é a Jesus que eu obedeço. É o testemunho que eu estou dando, que eu dou aqui no canal, é o testemunho da pessoa de Jesus Cristo. Por isso eu não me envergonho do Evangelho, porque o Evangelho é Jesus. Eu quero me tornar semelhante a Ele pelo poder do Espírito Santo. Ele espalhou o poder da ressurreição. Essa é a nova humanidade. Não tente transformar o mundo num mundo de religiosos, muito menos de evangélicos, né? Esse negócio tem distorcido a verdade do Evangelho, sabe? O que o mundo precisa mesmo é de bons samaritanos, de pessoas que se tornem parecidas com Jesus. O que o mundo precisa é de pessoas que perdoem pecados em nome de Jesus, assim como Jesus perdoou os nossos pecados. O mundo precisa de filhos e filhas de Deus. O mundo precisa ver Jesus em cada um de nós, de ver remidos que se parecem com seu Redentor, de gente que viva pela fé, na bondade e na misericórdia de Deus. Jesus acabou com as religiões, com o sacralismo das religiões. Jesus acabou com essa prática. Jesus mostrou a nova humanidade. O universo espera a revelação dos filhos de Deus, até com gemidos, segundo a palavra. É preciso tornar-se igual a Jesus de Nazaré, ser uma carta viva, escrita pelo Espírito Santo em nossos corações. Jesus Cristo é o meu Senhor, Jesus Cristo é o meu Deus. É preciso que nós nos tornemos semelhantes a eles, espalhados pelo mundo, como cartas vivas, escritas com o dedo do Espírito Santo, se transformando em seres que sejam luz do mundo e sal da terra, levando consigo o amor do Pai, a semelhança de Jesus, o poder do Espírito Santo, levando já nesse corpo de morte a ressurreição dos mortos.
sabendo que a nossa vida está escondida com Cristo em Deus e que quando Ele se revelar, nós nos revelaremos também e todo mundo dirá glória a Deus nas alturas. Eis aí um filho de Deus, eis aí um que parece-se com Jesus de Nazaré. Essa é a palavra de hoje. Eu espero que o Espírito Santo tenha chegado ao seu coração com verdade e com consolação. Beijo para você, ao som de Andreas Vollenweider. Que Deus abençoe. Se inscreva, dê joinha aqui no canal e compartilhe, para que o bom perfume de Jesus se espalhe pelo planeta. Amém.